Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para entrevistar o Mar Limpo e tá acontecendo de 20 a 26 de abril a semana Fashion Revolution. Desse ano vai ser tudo digital, por isso que a gente tá aqui com esse tipo de evento, ou gravado ou também com lives, né? E faço a representação do Fashion Revolution em Sorocaba. Tem vários representantes espalhados pelo Brasil. E todo ano a gente faz eventos físicos para promover maior conscientização em relação à necessidade da gente consumir moda de uma forma diferente, uma forma que respeite a sociedade, o meio ambiente, e também pedindo isso das marcas, né? A principal hashtag do movimento é quem fez minhas roupas. E esse ano a gente também acrescentou o de que são feitas as minhas roupas, para a gente levar em conta também essa questão da composição, né? E tem muito material aí sendo desperdiçado que a gente vê como resíduo, como descarte, e pode ser matéria-prima, né? Então, o Mar Limpo, eles são do litoral paulista, de São Sebastião, e eles fazem coletas também na região de Caraguá, de Ilhabela, e tem muito material aí no mar que poderia estar sendo utilizado para criações, né? E eles usam isso, ou redes, lonas, outros materiais que eles encontram para fazer moda através do upcycling. Então hoje eu estou aqui com o Capitão Cabral, que é o fundador da ONG Mar Limpo. E a primeira pergunta vai ser, como que foi que surgiu o Mar Limpo? Boa noite, Sofia. Boa noite, pessoal do Fashion Revolution. O meu nome é Caio Cabral, sou conhecido por Capitão Cabral, porque sou navegador e no mar a gente tem o arraiz, depois o mestre e o capitão. Então eu tenho essa graduação junto à Marinha, né? E gosto do mar desde a minha adolescência, surfando, mergulhando, vivendo próximo ao mar e resido agora em São Sebastião desde 2005. Por essa proximidade com o mar, a gente começa a perceber algo que a maioria das pessoas não entende. Como o mar é muito imenso e muito lindo, as pessoas acham que não tem limite, que algo que entra no mar vai desaparecer e não vai impactar de forma alguma. Mas quem convive proximamente assim com a natureza constante no mar percebe que tudo isso é muito sensível. Em contrapartida ao tamanho do que está no mar, a sensibilidade, a fragilidade do ecossistema marinho é muito grande. Então a gente começa a tomar consciência e tomar cuidado com o mar. Foi assim que nós fomos percebendo ao longo do tempo o aumento de resíduos, né? Algo que às vezes incomodava um pouco, ver um saquinho aqui, um vidro ali, uma latinha de cerveja em outro lugar. Com o passar do tempo começou a aumentar essa quantidade, inclusive em função do número de pessoas que começaram a vir para as praias, né? Que antigamente vir para a praia era uma aventura um pouco mais onerosa, as estradas eram mais difíceis, as condições para vir para a praia eram mais caras. Hoje é mais acessível, então o número de pessoas aumentou. E se aumentou, aumenta consequentemente a quantidade de resíduos, né? Então isso nos preocupou e em 2008 nós resolvemos que por esse amor ao mar, nós gostaríamos que o mar continuasse limpo. Mar limpo. E foi o que a gente fez. A gente fundou uma associação que leva esse nome de ONG, mas nós não fazemos o nosso trabalho como a maioria das associações ou das ONGs fazem. Nós não contamos com verba governamental, nem de alçada federal, nem estadual, nem municipal. O nosso recurso vem de doação dos próprios membros e de venda de resíduos, de produtos que nós retiramos do mar e fazemos as peças que o Mar Limpo produz. Bom, Caio, aproveitando que você falou dos produtos do Mar Limpo, eu queria que você comentasse a importância do upcycling nesse processo criativo, porque são muito, muito lindas as peças que vocês fazem. Então, fala um pouquinho sobre a importância do upcycling. Bom, o conceito de upcycling é... Se você pegar uma latinha de cerveja
que está no mar, ou enfim, que foi descartada, derretê-la e fizer outra latinha de cerveja, você está reciclando. Ok, isso é bom. Você não está tendo que produzir mais matéria, gastar mais matéria-prima para produzir algo que pode ser reaproveitado várias vezes. No entanto, se você pegar essa latinha de cerveja, derreter e fizer um brinco, esse brinco vai ter um valor artístico, estético, muito maior do que da latinha. É o mesmo material, no caso o alumínio, né? O mesmo material da latinha que está sendo utilizado para fazer um adereço, um brinquinho, um anel, sei lá o quê. E ele vai ter um valor financeiro e um valor estético, um valor emocional agregado a ele. Então, isso é o upcycling. E é isso que a gente busca fazer. Porque quando a gente faz alguma peça, algum produto, seja uma roupa, um acessório, com algo que foi retirado do mar, nós queremos que a pessoa que utilize aquilo, ela não simplesmente use, mas ela vista junto com aquela peça de roupa ou com aquele acessório um conceito, um carinho, um respeito à biodiversidade marinha. Então nós entendemos que quem adquire um produto, seja ele qual for, uma mochila, uma camiseta, uma bolsa, o que for, essa pessoa que vai usar aquela peça, ela não vai descartar alguma coisa na areia da praia ou jogar de um barco, ou mesmo do carro, enfim, ela vai ter uma consciência. Então, os produtos do Mar Limpo não são produtos corriqueiros que são vendidos todo dia nas lojas. Eles são produtos que trazem uma mensagem, um valor, trazem um compromisso de quem adquire, de poder usar isso com o carinho e o respeito que a natureza merece. E aí, voltando um pouco para a questão dos resíduos, no geral, queria que você contasse para a gente como que você, que está sempre em contato com o mar, vê a quantidade que as temporadas, aí a época de verão, o que acontece assim, com o aumento e quais são os resíduos mais frequentes que vocês veem em ações de limpeza e quais são as principais destinações aí, se a maioria está indo para reciclagem ou se vocês já estão conseguindo dar um bom fluxo aí para todo virar upcycling, como é que tá? Bom, para falar sobre resíduos no mar de uma forma geral, a gente precisa entender o seguinte, a extensão do mar, né? Então, como que o resíduo chega no mar? Depois que ele chegou no mar, dependendo da época do ano, dependendo da força das marés, dependendo de cada ano que tem variações climáticas, então tem mais chuva, mais vento num quadrante, vento no outro quadrante, aqueles resíduos são muito dissipados, eles se espalham muito. Então no mar, você quase não consegue notar a quantidade de resíduo que está chegando lá, né? Eu estou falando assim dessa região onde a gente atua, que é o litoral norte de São Paulo, ou seja, São Sebastião, Ilhabela, Caraguá, Ubatuba. Então aqui tem época que as correntes trazem resíduos da Baía de Santos, que está a 100 e tantos quilômetros daqui. E tem época que trazem resíduos da Baía da Guanabara, que está a 400 e tantos quilômetros. Quer dizer, então depende muito de vários fatores climáticos, de corrente, que não dá para eu ficar enumerando aqui. Agora, se você quer ter uma ideia da quantidade de resíduo que está nos oceanos, basta você saber que lá no Pacífico, entre o Havaí e a costa lá da China, do Oriente, tem uma grande ilha de plásticos, porque o plástico fica boiando no mar e ele vai se encostando um no outro, existe uma espécie de uma espuma que aquilo acaba grudando, colando um resíduo no outro. E aquilo vai se avolumando, avolumando. Então o volume desta ilha no Pacífico equivale ao estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos. Então imagina o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo juntos. É um país, é uma bolha, uma ilha de plástico que está lá, né? E não está sendo reutilizado para nada. Está poluindo, derretendo e virando microplástico.
Aqui no nosso litoral, então no alto mar, você encontra pouco resíduo. Por quê? Porque ele se dissipa. Ele vai um pouco para o alto mar, um pouco desce, um pouco sobe. Agora, nas encostas é onde a gente encontra uma quantidade muito grande de resíduo. Tá? Então o resíduo ele pode ser descartado ali por algum usuário, um turista ou mesmo um morador. Como o mar é muito grande, as pessoas acham que aquilo não incomoda, aquilo não é tão... não vai ocasionar tanto dano para a natureza. Então deixa aqui um palito de sorvete, o famoso canudinho de refrigerante, bituca de cigarro, e assim até coisas maiores. A gente encontra tênis, a gente encontra encosto de sofá de barco largado no mar. Né? Então não tem limite. Agora, é claro que no verão isso aumenta vertiginosamente. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que vêm para o litoral no verão é absurdamente maior do que nas outras épocas do ano. Então aí você vai encontrar de tudo que você pensar. Vestimentas, acessórios, guarda-chuva, eletroeletrônico você encontra, né? Então é difícil a gente dar uma destinação para absolutamente tudo. Até porque conforme vai passando o tempo, a natureza vai agindo ali, o sol, o sal, a maresia. Então aquele produto começa a se degradar. Então, vamos dizer, um tecido, quando a gente recolhe um tecido que dá para ser utilizado, a gente vulcaniza, a gente limpa, desinfeta, mas ele tem que estar com a trama dele ainda utilizável, porque senão você vai fazer uma peça que vai se desmanchar. Agora, muitos dos tecidos que a gente pega, a gente retira para não impactar, para não continuar impactando o meio ambiente, mas ele não tem uma destinação possível mais, né? Mas assim, a densidade de resíduo é muito maior nas praias e nas encostas do que em alto mar. Isso sem dúvida, né? Por essa questão dele se dissipar com as correntes. As redes de pesca não são exatamente inicialmente algo bonito, algo que você imagine que dá para fazer um reaproveitamento. Bem como lonas de barco que são abandonadas, que são deixadas nas encostas dos rios, ou boiando no mar, ou às vezes abandonadas numa marina, num estaleiro. A gente vai lá e pega aquilo, para aquilo não impactar negativamente. Quando possível a gente aproveita, vulcaniza, desinfeta e faz roupas usando as lonas e usando as redes, né? É uma ousadia, porque isso é um material difícil de ser trabalhado e nós temos uma parceria com uma grande estilista, uma pessoa maravilhosa, que é a Gabi Meirelles, que é a fundadora da Santa Costura de Todos os Panos, uma empresa de Campinas, que tem uma pegada ambiental, uma pegada social, um cuidado muito grande com a vida. E ela é quem faz essas peças daquilo que você diria que não dá para fazer nada, ela consegue fazer algo lindo e nós temos um sucesso muito grande com as nossas peças devido à inspiração dessa grande artista que é a Gabi e que nós somos muito gratos a toda a força que ela dá para o Mar Limpo, né? Então, assim, mas os produtos que nós produzimos, eles são feitos a partir de algo que a maioria das pessoas diria que aquilo não serve para nada, deixa lá e esquece. Mas a gente não pensa assim. A gente, em primeiro lugar, tem que tirar aquilo onde ele está prejudicando. E depois a gente faz com que ele tenha esse upcycling e passe a fazer bem para quem adquire, para quem utiliza, que vai carregar aquele compromisso com a biodiversidade marinha junto de si. Aí trazendo agora um pouco mais para o presente, ano passado ou nos últimos anos, o que foi que mais te chocou ter encontrado nessas ações quando vocês saem com o barco mesmo para fazer a limpeza em alto mar? Como é que o que foi que mais impressionou, assim? Existe aqui um santuário que é o arquipélago de Alcatrazes, que recentemente foi aberto para visitação, para mergulho, desde que
monitorado, né? Porque o ICMBio tem um cuidado muito grande, o governo tem tido um cuidado muito grande para preservar esse santuário que tem muito mais biodiversidade do que própria Fernando de Noronha. Não sei se as pessoas sabem disso. Mas não vou me estender nesse assunto, né? Vale a pena as pessoas pesquisarem mais sobre Alcatrazes. Mas Alcatraz está a 40 quilômetros aqui do nosso litoral, né? Do litoral de São Sebastião. E em 2017 teve uma queda de containers lá no litoral de Santos. E esses containers caíram no mar e vários produtos que caíram, alguns marinheiros foram lá, alguns pescadores conseguiram recuperar, outras coisas ficaram à deriva, containers ficaram à deriva. E tinha um carregamento de bolas de Natal, bolinhas vermelhas de Natal, que tinham vindo acho que da China, provavelmente, eu não lembro bem. Mas elas ficaram à deriva, abriu o container, elas ficaram boiando lá na região de Santos. Passados alguns meses, elas foram encontradas nos ninhos das aves que tem ninhal aqui em Alcatrazes. Ou seja, essas bolas vermelhas foram boiando, vieram boiando, esses enfeites de Natal, e as aves de alguma forma acharam aquilo bonito, são aves endêmicas que só tem nesse arquipélago de Alcatrazes, e essas bolinhas foram parar lá no alto, no ninhal, onde ninguém pode chegar, só os biólogos mesmo, autorizados, com toda a indumentária, com toda a parafernália para não prejudicar os animais. Mas estava lá um resíduo que foi acidentalmente descartado em Santos e veio parar ali e eles acabaram levando, as próprias aves levaram para os seus ninhos. Então você vê a dificuldade que é isso, uma coisa que parece que não vai impactar tanto, acaba chegando onde você menos imagina, né? Então isso foi assim uma coisa que me chocou muito. Bom, em alto mar, como eu já disse anteriormente, você encontra menos resíduos aqui no nosso litoral. Cada caso é um caso, em cada lugar do mundo acontece numa velocidade, com uma quantidade, porque isso vai muito da densidade demográfica, vai muito da cultura, da população, etc. Eu gosto de frisar que nós temos aqui uma sorte muito grande, que o rio Tietê nasce aqui perto do litoral, aqui na Serra, em Salesópolis, mas ele corre para São Paulo e de São Paulo ele vai lá para o interior, se junta com o Rio Grande, que junta com o Rio Paraná, que junta com o Rio Paraguai, que junta com o Rio da Prata e vai sair lá na Argentina. Só que o resíduo que é deixado em São Paulo não chega na Argentina, ele vai parando pelas encostas do rio, até ali em Barra Bonita, a água já está limpa, que a natureza é fantástica. Mas se esse rio corresse de São Paulo para cá, para o litoral, o que tem de resíduo em São Paulo, praticamente o nosso litoral seria inviável da gente nadar, mergulhar, andar de barco, porque teria muito resíduo, né? Como tem na Baía da Guanabara, né? Porque lá o pessoal vai descartando e não presta atenção. Então, assim, aqui no alto mar, aqui na região do litoral norte, você encontra menos resíduos, porque nós temos, em primeiro lugar, esse privilégio do rio não correr para o mar, ele corre para o interior, senão nós estaríamos fritos. O que mais a gente encontra no mar são redes de pesca descartadas irregularmente. Essas redes, elas enroscam em alguma pedra, algum coral, e acabam ficando ali presas, ocasionando problema para a biodiversidade. Então você tem problema de tartaruga, de peixes, de golfinhos, às vezes até baleias ficarem enroscadas naquelas redes, e muitas vezes os pescadores, os mergulhadores acabam salvando um desses animais porque eles começam a ficar sufocados, com dificuldade de se locomover, não conseguem comer, não conseguem se desviar dos predadores e acabam morrendo por uma rede que está lá porque ela foi descartada irregularmente, né? Isso a gente chama de pesca fantasma, porque o peixe, o crustáceo, o animal, o cetáceo, qualquer outro, é pescado e não serve para nada. E não se sabe por quem que ele foi pescado. No caso, é a pesca fantasma.
Isso é terrível. Quando a gente resgata uma rede dessa, normalmente ela está ainda em condições de ser utilizada, porque elas duram centenas de anos, quase milhares de anos. E aí a gente faz bolsas, faz roupas com elas, que vocês têm a oportunidade de ver no nosso Instagram, do Mar Limpo. Nós fizemos uma coleção de roupas, um upcycling de redes, que foi algo fantástico. Então é o que a gente consegue fazer, né? E também tem uma coisa para compartilhar aqui em questão de resíduo têxtil, que as pessoas não imaginam que vão achar, mas realmente fazendo limpeza de praia, às vezes a gente vê outros itens, mas fazendo a limpeza de mangue, eu me impressionei como que a gente vê resíduo de roupa, de têxtil mesmo. Às vezes não tem coleta corretamente, ou as pessoas têm o hábito de descartar próximo a riacho, e aí aquilo vai sendo levado, mochila, que é artigo têxtil, shorts, camiseta, isso é bem... eu fiquei impactada, isso me impactou, assim, nas ações de limpeza que eu participei de espaço público, o que mais impactou foi no mangue. Então, de praia, me impacta muito também ficar vendo bituca de cigarro perto de coletor de cigarro, porque a gente já tem aqui no litoral brasileiro alguns lugares que tem os coletorzinhos, né? Inclusive, a empresa que recicla é de Votorantim, lá de Sorocaba. E as pessoas jogam a bituca a cerca de 2 metros de distância. Você fica assim, o que está acontecendo, né? Se tem o coletor, a pessoa não coloca. Então, é uma mudança de hábito das pessoas, né? Acho que isso que é o que mais pega. As inovações tecnológicas, todas a gente tem, mas a mudança cultural, que é as pessoas mudarem a partir da mudança individual e isso reverberar, né? Só compartilhando também, que eu já fiquei chocada. Várias coisas em limpeza de espaço público, de praia, me chocam. O que mais me chocou foi no mangue ver muita coisa têxtil que eu não esperava. E vai se degradando, é um material que a gente não sabe do que é, né? Não dá pra ver mais a etiqueta, você não sabe se tem poliéster. E já reparei que é uma problemática constante em mangue. Só para adicionar também nesse assunto. A limpeza feita em mangues é terrível. Por quê? Porque o mangue, ele recebe a água do rio que está descendo o tempo todo, ininterruptamente. Durante a época de chuva desce mais água, durante a época de estiagem desce menos água, mas está descendo aquela água. E junto com essa água, costuma vir os resíduos das pessoas que moram nas regiões ribeirinhas, ou o que vem pelos esgotos, que não é tratado, ou o que é deixado irregularmente numa calçada. Aí vem uma chuva, aquilo cai num bueiro, do bueiro vai para o rio, e do rio chega no mar. Nós tivemos uma experiência aqui no rio Juqueriquerê, que é um rio que tem em Caraguatatuba, em que você vê a nascente, você vê o rio lá na Serra do Mar. E a água é totalmente cristalina, dá para beber a água, uma água pura. Quando você vem chegando perto da cidade, onde tem os bairros já de Caraguatatuba, você começa a ver detritos em todas as margens do rio. Tudo que você pensar, plástico, pneu, televisão velha, bola, tênis, não dá para enumerar. E aquilo é deixado próximo ao rio, porque ninguém se incomoda. Vem uma chuva, aquilo entra no leito do rio, vai em direção ao mar. Conforme a época, conforme a maré, o mar joga de volta e aquilo fica no estuário, que é um dos lugares de maior procriação dos peixes e de crustáceos. O berço da vida no mar é o estuário. E ali começa a ficar entulhado de saco plástico com areia misturado, com garrafa, com tudo que você pensar. Nós temos um vídeo que nós fizemos, nós fomos com um barquinho, porque tem lugar que o rio é muito raso, tem lugar que é muito fundo, e com um drone fomos filmando a qualidade da água lá em cima, e depois quando chega onde tem a civilização, aquela quantidade terrível de resíduo. Aí nós retiramos esses resíduos, o que se
consegue aproveitar, a gente faz o upcycling, o que não consegue aproveitar, a gente manda para as cooperativas. Mas essa experiência é bem chocante. E qual que é o resíduo ou os resíduos que toda vez que vocês pegam o barco para sair para fazer limpeza, vocês veem de consumo humano, independente de teixo e outros materiais? Quais são os que mais aparecem nas ações de limpeza em alto mar e também de praia? Bom, resíduos que mais aparecem, então, isso varia muito em função da época do ano. Mas, de uma forma geral, no verão, né, que é quando tem mais resíduo, aí você tem, infelizmente, uma coisa cultural. As pessoas vêm com pouco tempo e elas querem aproveitar ao máximo o mar, porque quem vive junto ao mar perde aquela pressa de estar no mar, porque está no mar sempre, então não vai ao mar calmamente, curte, não precisa ficar o dia inteiro no sol, porque até não é muito salutar. Mas quem vem com dias contados, com pouco tempo, acaba querendo usar o mar da hora que o sol nasce até a hora que ele se põe, e aí as pessoas trazem muitas coisas para poder permanecer no mar. Então é muita coisa assim, resíduo de isopor, de saco plástico, de garrafa descartável, o famoso canudinho que a gente já falou e tudo mais. Então isso é o que impacta mais. Resíduos, marmitex, saco de supermercado boiando e sendo confundido com água-viva pelas tartarugas. Isso é o que mais a gente vê no verão, né? E a maioria desses resíduos são resíduos que não são reaproveitáveis no prisma do Mar Limpo. Então, quando a gente consegue, a gente retira e a gente tem parcerias com as cooperativas de reciclagem, a gente leva para eles. Mas quando a gente consegue fazer alguma coisa, a gente tenta dar um aproveitamento mais nobre para aquele resíduo. Até porque ele tem uma história. Ele estava lá no mar, estragando, a gente tira, coloca uma tag mostrando a origem, latitude e longitude e exatamente o local de onde ele foi retirado. E faz uma peça com aquilo para a pessoa ter orgulho de usar aquilo por ser algo que ela está ajudando a impactar positivamente o meio ambiente. Então é muito legal isso que vocês fazem de pegar os materiais e destinarem para a cooperativa, porque isso poderia, que vocês não estão utilizando no upcycling, mas vocês dão a destinação correta, porque isso poderia estar no mar se microfragmentando aí infinitas partículas de microplástico. E a gente já vê o que o macroplástico que a gente consegue contabilizar causa, e tem aqueles outros menorzinhos, mas quando eu falo de micro, eu estou puxando um assunto que é de nanometros, assim, minúsculos, menor que a purpurina, inclusive, né? A purpurina é microplástico, aqueles micropartículas que tem em esfoliantes, alguns produtos de cosméticos e também as próprias roupas que nós usamos, elas as que são feitas de fibra sintética, como poliéster, a gente está lavando roupa, está jogando microplástico também. Então, a questão do plástico é mais ampla ainda. A gente ainda não consegue visualizar todo esse impacto que pode ter a longo prazo ou médio prazo da presença do microplástico nos organismos, a um nível biológico mesmo. Porque o plástico ele já tem afinidade química com metais pesados, então ele já vai levar outros poluentes para dentro dos organismos e pode interferir em várias atividades aí necessárias para a sobrevivência de espécies. Mas voltando então um pouquinho na questão de resíduos, o que a gente vê, o que a gente gera, os resíduos ele conecta muito a questão ambiental, ele é uma ferramenta de educação ambiental muito útil, porque todo mundo gera resíduo, né? Então, é uma questão que todo mundo pode contribuir de alguma forma. E falando dessa questão da atuação, eu também tenho experiência por atuar fazendo limpeza de espaço público em São Paulo e no Rio também, na parte de praias, com o Seu Lixo Meu, no litoral paulista. A gente tem uma resposta muito bacana das crianças. Então, assim, tem eventos, a atuação do Seu Lixo Meu gere resíduos em eventos que tem mais adultos, mas sempre que tem criança, a gente percebe qual é
a ligação que eles têm, a empatia que eles têm com o assunto e como eles abraçam a causa até acontecendo deles estarem educando os pais, ou às vezes eles até falam, ai, eles educam às vezes na cara mesmo durante o evento. Então, obrigada, crianças, por todo o papel de educação ambiental que vocês mesmos desempenham, né? Então, às vezes a gente está lá explicando de uma forma lúdica, que a gente se veste de sereia também, em ação que tem o público infantil, para fazer essa educação ambiental, para conscientizar sobre os resíduos que a gente gera e que pode parar lá em meio ambiente aquático. Então, as crianças, elas são sensacionais. Eu queria saber se vocês também têm essa sensação nos meios de atuação do Mar Limpo. Bem, então a questão do meio ambiente é uma questão muito complexa e existem várias tendências de como atuar, de como ajudar, de como participar. Na nossa forma de entender do Mar Limpo, então nós estamos há 12 anos atuando, já fizemos várias tentativas de atuar de uma forma, de outra, junto a pescadores, junto às marinas e aos estaleiros, e fazemos ações com crianças. Isso é sensacional. Nós vamos nas escolas, fazemos palestras e levamos as crianças para fazer uma ação prática nos mangues, nas praias, recolher resíduo. Essas crianças, elas têm uma resposta sensacional para o apelo ambiental. E, na verdade, funciona ao contrário. Ao invés de o adulto educar a criança que acaba educando os pais e os parentes e os vizinhos de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma resposta sensacional. Então, a gente acredita muito nesse tipo de trabalho. De todas as linhas que nós seguimos até hoje, a linha de trabalhar com crianças nas escolas é a que mais frutifica, a que mais dá retorno. Mas nós fazemos também as nossas ações, fazemos vídeos, postamos os vídeos nas redes sociais para que as pessoas tirem algum proveito disso, aprendam alguma coisa com isso. E aí a venda dos produtos é o que nos traz recursos para nós podermos continuar, né? Então, quando nós podemos, nós fazemos reciclagem. Quando nós podemos, nós fazemos upcycling, que é dar um conceito maior para um resíduo que estava incomodando, prejudicando, poluindo, e ele passa a ser um parceiro, passa a ser um ícone de ligação da pessoa que utiliza aquele objeto com a vida marinha. Esse é o trabalho do Mar Limpo e eu fico muito agradecido de poder ter participado da Fashion Revolution. Eu queria agradecer, Caio, pela entrevista, por todas as informações que você compartilhou e também parabéns pelo trabalho muito bonito de artístico que vocês fazem com esses resíduos, e vocês encaram o resíduo da maneira certa, né? Que é a matéria-prima, não é algo para ser desperdiçado. A abundância está em a gente ver esses materiais e aí potencializar, né? Através do upcycling, melhor coisa mesmo. E convido a todo mundo para seguir o Instagram do Mar Limpo, é mar_limpo, para acompanhar o trabalho do pessoal. E queria também convidar todo mundo a dar uma olhada na programação geral do Fashion Revolution, da Semana Digital, que a gente está fazendo vários eventos ao longo dessa semana. E sobre composição, a maioria está tudo centralizado na quarta-feira, dia 22 de abril. Então tem muita coisa para a gente discutir sobre composição das roupas, sobre microplástico também. Então fica esse convite para entrar nessas discussões e conversar e participar dos eventos. E é isso aí. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E perguntem quem fez minhas roupas, de que são feitas minhas roupas. Obrigada!